Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, e nós vamos falar aqui da terceira parte do gás ideal. Já temos a função de partição, que nós obtivemos no vídeo anterior, e agora eu vou usar a função de partição para calcular as propriedades. Isso já foi, tem um vídeo só sobre como calcular as propriedades da função de partição. Simplesmente vou aplicar para o gás ideal, para vocês verem como é que é feito. Claro que as propriedades que eu vou obter aqui são as mesmas propriedades que eu obtive pela abordagem clássica, né? Então, aqui nós temos a função de partição, a energia de Helmholtz, energia do gás, entropia, pressão, potencial químico. Então, aqui eu tenho a função de partição do gás ideal. Nós temos, então, o que interessa para nós normalmente não trabalhamos com a função de partição, quem olhar o anterior, né? Nós trabalhamos com o logaritmo da função de partição. Então, tudo que é constante aqui, quando a gente derivar, exceto na energia de Helmholtz, quando eu derivar aqui, nós vamos ter todas as constantes vão embora. Então, o que é a função de partição translacional do gás ideal? Isso é importante, não há nenhuma interação entre as partículas do gás, e é o número E, para não ficar dúvida, que depois a pessoa olha, mas o que é isso? Né? Muito bem, primeiro, mais fácil é a função de Helmholtz, né? É menos kT ln de Q. É só substituir o Q aqui, nkt. Essa é a função de Helmholtz do gás ideal. Tá certo? Então, o ρ que eu coloquei aqui é o mesmo ρ que eu usei nos outros vídeos, que é N sobre V, o número de partículas por unidade de volume. Com isso, eu me livro desse problema do volume, né, que eu não sei, e no número de partículas que eu também não sei, mas número por unidade de volume é uma quantidade que independe do tamanho do sistema. Então, qual é a energia do gás ideal? É simplesmente essa fórmula que nós já vimos antes. Quando a gente pega o logaritmo, todo esse termo aqui não depende da temperatura. Então, eu fico 3 meios do logaritmo da temperatura. Quando eu derivo isso aqui, tenho 3 sobre T. Né? Como eu tenho um KT2 aqui, KT2N, 3 sobre 2T, e eu tenho de novo o mesmo resultado, que não é surpresa, né? Não pode ter um resultado diferente só porque eu comecei de um nível de energia diferente, né? Ainda mais que a aproximação foi razoável, né? Nós temos então os mesmos resultados, até copiei os mesmos resultados que a gente obteve no clássico. A energia por partícula é 3 meios de kT, ou por mol 3 meios de RT, que todo mundo provavelmente já ouviu falar dos gases ideais. Próximo, a entropia do gás ideal. Se eu tenho a energia e eu tenho a energia de Helmholtz, a entropia é a energia menos a função de Helmholtz dividido pela temperatura. E eu repito o ρ para não ficar aquela dúvida. Então, S, nós temos um termo bastante robusto aqui para entropia. Muito bem. Vamos ver a pressão. A pressão é a derivada novamente aparece a derivada, que vai nos livrar desse termo todo aqui, que não depende da derivada. Vai ficar só um ln de V aqui, que veio do ρ, que eu decompus em N sobre V. Nós vamos ter que ρ de ln de Q, NV, é N sobre V. Então, essa derivada aqui vai ser N sobre V, kT ln de V. E, novamente, nós temos a equação dos gases. Quer dizer, não é nenhum problema. Vejam que essa é a ideia. O difícil foi calcular a função de partição. Esse é o problema. Mas uma vez que a gente tem a função de partição, a gente calcula tudo da termodinâmica. É uma beleza. Tá certo? Potencial químico. Podemos calcular o potencial químico também. Então, para um elemento puro, o potencial químico é F sobre N. É simplesmente, se eu substituir kT sobre P, V sobre N, né, das fórmulas anteriores, eu tenho aqui um termo constante aqui, depende da temperatura, ln de P.
Então eu posso escrever que o potencial químico é o potencial químico do elemento puro na temperatura T, KT LN/P. Veja que eu tenho que usar aquele macete que eu já falei das unidades, né? P aqui em atmosferas, estou supondo implicitamente que eu tenho uma atmosfera de estado de referência, etc. Mas o que importa é essa fórmula aqui que nós vamos usar extensivamente em termodinâmica, mostrando como é que a gente pode obter a mesma fórmula da termodinâmica estatística, tá certo? Dos dados da termodinâmica. Nós temos até aqui, do ponto de vista termodinâmica estatística, vamos dizer, um valor para μ0, uma maneira de calcular o estado padrão. Mas aí que está o problema. O estado padrão é arbitrário, né? Nós podemos sempre somar uma constante, porque o potencial químico não vai depender do referencial, mas se eu adotar, em vez de 1 atmosfera, 10 atmosferas, eu vou estar somando uma constante aqui. Mas não importa, o que importa é que isso daqui é o potencial químico, e vocês vão ver essas fórmulas em termodinâmica estatística, ou viram essas fórmulas melhor em termodinâmica estatística clássica. Muito bem, agradeço quem chegou até aqui, então de parabéns. Vejam que esses vídeos foram divididos de maneira que, se você achar o primeiro vídeo muito difícil, pegue o resultado final do primeiro vídeo. Se o segundo vídeo, eu não acredito que vocês vão ter dificuldade. A explicação está acessível, mesmo para quem não tem nenhuma experiência com mecânica quântica, termodinâmica estatística. Se viram os vídeos anteriores, acredito que essa dedução tenha ficado clara, a menos de um número finito de exceções que vocês podem pular, né? Então, quem não teve paciência de assistir o primeiro vídeo, assiste o segundo, que nós vamos da função de partição da partícula para a função de partição do próprio sistema. E o terceiro vídeo nós pegamos a função de partição e calculamos as propriedades. Quer dizer, está dividido em 3 partes, e vocês podem assistir essas 3 partes em qualquer ordem que vocês quiserem. Obrigado, então.